Ei, dá para ver aí? Rapaz, tá com aquele efeito, pelo menos. Ah, agora dá. Tava antes aquele efeito de infinito, mas agora tá beleza. Tudo certo. Manda ver, Guilherme. Bom dia a todos. Eu sou o Guilherme. Vou começar a apresentar aqui. É uma questão bem fácil, ela é só de análise de Tu tá gráfico. com a tua câmera aberta, Guilherme? Acho que eu tô, peraí. Tá sim. Tá, né? Então pronto. Ah, tá aqui, tô vendo. Pronto, Guilherme, desculpa, vai lá, coloque no modo apresentação. Bicho da barba linda. Vamos lá. Como eu estava dizendo, é só uma questão de análise de gráfico, ela é bem simples. É uma questão do Cesgran-Hill. Ela diz assim, ó, o sistema representado pela equação F mais G resulta em H, que estava em equilíbrio. E ele diz que o estado ele foi alterado bruscamente pela adição da substância G. E o sistema reagiu no sentido de restabelecer o equilíbrio novamente. E aqui ele pergunta qual dos gráficos a seguir melhor representa as modificações ocorridas ao longo do processo descrito e explique por quê. Bom, daria para a gente fazer essa questão só olhando assim, mas para explicar o motivo melhor, a gente tem que entender um pouco sobre o princípio de Le Chatelier, que diz que quando há uma perturbação no equilíbrio, ele vai tentar se reajustar na tentativa de anular ou até minimizar a tal perturbação. E existem alguns fatores que podem deslocar a equação. Dentre eles é a concentração, a pressão e a temperatura. No caso da questão, é a concentração, porque ele diz que há um aumento da concentração de G, né? Aqui do lado é uma representação dos reagentes e dos produtos. Quando se desloca para a direita, a gente diz que é uma reação direta, e quando é o contrário dos produtos aos reagentes, é a inversa. Pronto. Aqui é bem fácil, ó. Aqui ele fala que o sistema ele estava em equilíbrio, então só com essa informação já dá para anular aqui o item A, pois o H e o G não estão não estão em equilíbrio, e o item C da mesma forma, não está em equilíbrio também. Aí aqui ele fala depois que o estado ele foi alterado devido à adição da substância G. Aqui no item D e no item E, a gente vê que há esse aumento também da substância G. E como o princípio de Le Chatelier diz que o sistema ele vai tentar restabelecer o equilíbrio, o que acontece quando aumenta a substância G? Ele vai passar a ser consumido e o H vai passar a ser produzido até que eles atinjam o equilíbrio novamente. E aqui a gente leva até a resposta do item D, né? Acho que espero que tenham todos entendido. É uma questão muito fácil e não sei nem se foi os 5 minutos todos aí. Foi não, foram 2 minutos e 8 segundos. Mas está ótimo. Tá ótimo. Quero saber se alguém tem dúvida. Olha, todo mundo babando, muito boa explicação. Ninguém ficou com dúvida, foi? Pensa. Ninguém vai ter, Guilherme. Eu já sei como é que é isso. Todo mundo vai dizer que entendeu. Eu posso botar aqui uma questão em chinês, que todo mundo vai dizer que entendeu. Parece que eu estou vendo. É um homem conciso mesmo, Leonardo. Certíssimo. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Williane, está por aí? Oi, professora, eu vou apresentar. Tá certo, querida. Poxa, pois não. Olha. Ó, gente, aproveita o print. Ai, que vergonha. Tá dando para ver já? Não, meu bem. Agora que vai. Pronto. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Williane. Hoje eu vou apresentar um trabalho referente à resolução da questão fornecida pela professora, como forma de avaliação. A minha questão era para ajustar a equação química pelo método íon-elétron, né? Fazer o balanceamento. Bom, aqui está a equação, né? Primeiro, a gente deve olhar se ela está em meio ácido ou meio básico. Nisso, eu percebi que a equação está em meio ácido pela presença de H+. Portanto, a gente vai usar o passo a passo do método íon-elétron para o meio ácido. Bom, primeiramente, a gente deve identificar o número de oxidação dos átomos que estão sofrendo oxidação ou redução.
Aqui, o MN está sofrendo redução, porque aqui ele está com NOx mais 7, e aqui ele está com NOx mais 2, né? Ou seja, diminuiu o NOx, então está sofrendo redução. E aqui o I está com NOx menos 1, né? E aqui ele está com NOx 0. Então, ele está sofrendo oxidação. O segundo passo é dividir as semi-equações de oxidação e de redução. Eu fiz primeiro a semi-equação de redução, que ficou assim: MnO4- mais H+, formando MN2+. Então, primeiro, o próximo passo é adicionar H+, no lado da equação que houver excesso de oxigênio e H2O do outro lado da semi-equação. Primeiro, eu coloquei 4 águas para equilibrar os átomos de oxigênio, ó. Porque aqui tem 4 átomos de oxigênio, então eu coloquei 4 aqui. Aí aqui eu coloquei 8 H+, para equilibrar com o H+ aqui, porque aqui ficou 8, né? Depois eu coloquei 5 elétrons para equilibrar as cargas, porque aqui ficou 7, a carga ficou 7 possível e aqui ficou 2, né? Então, 2 positivo. Aí eu coloquei 5 elétrons. Bom, agora assim a equação de oxidação, né? Ficou assim, I negativo formando I2, né? Então, aqui eu não precisei colocar H+, nem H2O. Eu só adicionei um elétron para equilibrar as cargas, né? Que aqui tá 0 e aqui tá menos 1. E depois eu coloquei, multipliquei por 2 aqui, para deixar o número de átomos iguais. Aqui tem 2, né? Aqui ficou 2 também. Bom, feito isso, eu coloquei as duas semi-equações, uma em cima da outra. Percebi que tenho que multiplicar essa de baixo por 5, para eu conseguir cancelar os elétrons, né? Aí ficou 5 elétrons, 5 elétrons. Feito isso, ficou essa equação aqui. Só que aí não finalizou ainda. A gente deve contar o número de elementos e as cargas, porque elas têm que ficar igual nos dois lados, né? Tanto no reagente quanto no produto. Aí eu contei aqui, o Mn ficou igual, ficou 1. O hidrogênio ficou 8, o iodo ficou 10, o oxigênio ficou 4, dos dois lados. Só que as cargas ficaram diferentes. Aqui ficou menos 3 as cargas, e aqui ficaram mais 2. Então, as cargas também devem ser ajustadas, né? Ou seja, elas devem ser iguais em ambos os lados da equação. Então, primeiro, eu multipliquei por 2 aqui os hidrogênios, ficou 16. Aí, para equilibrar o número de hidrogênios, eu multipliquei por 2 aqui a água, aí ficou 8, né? Só que aí ficaram 8 oxigênios. Aí eu coloquei um 2 aqui, para equilibrar o número de oxigênios, e para equilibrar o número de manganês, eu coloquei um 2 aqui, né? E aí eu contei as cargas. Agora sim, elas ficaram iguais, ficou mais 4 aqui nos reagentes e mais 4 aqui nos produtos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. E obrigada. Olha aí, arrasou mesmo, a Rasiane Melo, viu? Olha, depois eu quero que você me ensine a colocar esses gifzinhos no slide, tá certo? Tá certo. Você levou 4 minutos e 15 segundos. Eu estava preocupada com quem ia ficar com a parte de ajuste de equação, de não conseguir fazer nos 5 minutos, eu ia até dar um desconto, mas você conseguiu. Parabéns, viu, Iliane? Obrigada. Depois, no final, eu vou vou fazer uma fala geral sobre todas as apresentações e o motivo, né? Tá certo? Olha, a outra. Olha aí, tá vendo, Iliane? A outra ficou distraída com os GIFs, não prestou nem atenção. Aí não aprendeu. Ai, meu pai, né? A gente faz tudo com carinho para ficar bem bonitinho, aí a pessoa presta atenção só nos GIFs, não presta atenção no conteúdo que tem que aprender, né? Aí é demais. Obrigada, viu? Leonardo, agora é tu. Ixi, Leonardo já caiu a internet dele, que ele não está dando nem notícia de vida. Leonardo, cadê você? Olha, tá certo. Deixa eu zerar aqui o cronômetro.
Nesse Leonard, até o nome dele é de artista, ó, Leonard James. Já tá dando para me ouvir, pô? Certo, certo. Deixa eu ver, só ligar a câmera. Apareceu. Arrasiane Melo total, adorei. Pronto, Lindo agora mesmo. começar, Olha né? o print, Larissa, olha o print. Começar aqui. Vamos lá. Bom dia a todos, eu sou Leonard James, eu vou apresentar o ajuste de uma reação pelo método de oxidação. A seguinte equação é essa. E agora, o primeiro passo, a gente tem que determinar o número de oxidação de cada elemento. Fez um segundo, deixa eu pegar a ferramenta aqui. Desenho. Vamos lá. O primeiro passo é determinar o número de oxidação de cada elemento. A gente tem que pensar que os NOx da substância simples é igual a zero. Do hidrogênio, quando ele não está ligado a um metal, é mais um. Como aqui também, e aqui também. E do oxigênio, em determinadas situações, ele é menos 2. Essa daqui é uma dessas. E para substâncias compostas, a gente tem que ver que a gente tem que zerar o número de NOx completo da substância. O hidrogênio aqui tendo mais 1 e o oxigênio sendo menos 2, eu tenho que multiplicar por 3 pela quantidade de oxigênios que eu tenho na substância. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 mais 1. O NOx do nitrogênio aqui do meio é mais 5. Aqui nos reagentes a gente já resolveu, vamos para os produtos. O hidrogênio mais 1, o oxigênio aqui menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. O iodo tem no seu NOx mais 5. Agora no nitrogênio aqui, o oxigênio menos 2, o nitrogênio, por consequência, mais 2. Bem, aqui na água, o hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, tem 2 oxigênios, zerou. Aí, o que a gente pode perceber aqui é que o iodo e o nitrogênio variou. O iodo, ele oxidou, pois ele variou de 0 para mais 5, o seu número de NOx, perdendo elétrons. O nitrogênio, ele reduziu, ao passo que ele foi de mais 5 para mais 2, ganhando elétrons. Agora a gente vai para o próximo passo. O próximo passo é a formação da semi-reação. De oxidação foi do iodo aqui, que foi de 0 para mais 5, sua variação de NOx foi 5. Na redução foi do nitrogênio, que foi de mais 5 para mais 2, ou seja, uma variação de 3. Assim a gente passa para o próximo passo, o ajuste das semi-reações. Bem, a gente tem que olhar aqui que tem um iodo do lado de cá e tinha um iodo do lado dos produtos, o que não pode. A gente teve que colocar um 2 em 1 aqui e multiplicar a variação do NOx por 2. Na redução, como a quantidade de hidrogênios era a mesma, eita, esse não ficou feio. A gente não mexe na variação de NOx. Fica igual. Agora a gente vai para o quarto passo, que é multiplicar as semi-reações em X pelo número de NOx. A oxidação ficou desse jeito aqui, a gente multiplicou de cima por 3. Eita, que 3. Desculpa aí. E embaixo por 10. Aqui, o de cima pela variação do NOx da redução e o de baixo pela variação do NOx da oxidação. Acho que ficou claro essa parte. Bem, o quinto passo é só somar as semi-reações. E vai ficar desse jeitinho aqui. 10HNO3 mais 3I2. Os produtos agora 6HIO3 mais 10NO. Só que nessa águazinha aqui, a gente vai ter que botar um ajustezinho de 2 na frente dela para ela ficar balanceada. Para a equação ficar bem ajustada. Agora a gente passa aqui para baixo, vai ficar desse jeitinho, ó. Deixei aqui. Ela toda ajustada. E para conferir os elementos, tá aqui 10 do lado de cá, 6 mais 4 do lado de cá, 6 mais 4. Hidrogênios, o nitrogênio 10 e 10, aqui tá fácil. 30 oxigênios e no lado dos produtos 18 aqui, 3 vezes 6 dá 18, mais 10, mais 2 aqui do final.
E o iodo, 6 do lado de cá, 3 vezes 2 e 6 do lado de cá. Equação ajustada, e acredito que seja isso. Espero que todos tenham entendido. E bom dia de novo. Muito bom, Leonardo. Parabéns. Obrigada, viu? Adorei. Estou adorando que vocês estão conseguindo fazer no tempo. O Leonardo pegou aqui 4 minutos e 30 segundos. Deu tudo certo. Ótimo. Olha, vocês são muito biscoiteiros, viu? Vocês ficam tudo. Todo mundo aqui, vocês vão ficar só, tá mal, tá mandando, tá mandando. Tá nervoso pra quê, Leonardo? Pra que isso? Deixa eu dizer uma coisa a vocês, já que todo mundo tá conseguindo fazer no tempo, dá tempo de eu falar um pouquinho. Vocês parem com essa mania de ficar nervoso com as coisas, viu? Não se cobrem demais, façam o que vocês têm para fazer, que vocês podem fazer o melhor que vocês puderem, vocês fazem. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai criticar, sempre vai ser assim na vida. Vocês não fiquem muito ansiosos e nervosos por conta disso, e eu estou falando isso para o bem de vocês, para aprender a gerenciar essas crises, né, esses medos, essas ansiedades. Eu tive um tempo que eu passei, Tatiana, eu já tive 3 paradas cardiorrespiratórias. Eu tive que ser ressuscitada. Realmente eu tive uma experiência de quase morte e etc. E a gente foi investigar, fazer um monte de exame, o pessoal suspeitava disso, daquilo, outro. E depois de muito investigar, 3 anos fazendo exame, descobrimos que era só estresse. Na época eu estava com muitas atividades, e estresse físico, estresse emocional e etc e tal. E aí, quando eu descobri que era só estresse, eu disse assim, quer saber? Não vou mais nem me preocupar com nada, o mundo quiser que se acabe, estou mais nem aí. Quando estou muito sobrecarregada, que eu começo a sentir os sintomas que eu aprendi a reconhecer, que eu tive naquela época, eu digo, pronto, não vou fazer nada, vou me deitar, vou brincar com as cachorras, quem quiser achar ruim que ache, quem quiser morrer que morra, porque eu não vou. Aí até que eu relaxo, né? Vou assistir um filme, vou fazer qualquer coisa que me relaxe. E assim eu consegui gerenciar para não sofrer mais essas paradas cardiorrespiratórias, exatamente. E aí agora eu sempre fico me vigiando para não deixar ficar nervoso. Para que eu vou ficar nervoso? Se eu tirar, tá bom, ótimo. Se eu não tirar, me recupero na próxima. Se mês que vem eu faço de novo. Vocês são super jovens. Não fiquem entrando nessa mania de ficar nervoso sem necessidade. O nervosismo não vai ajudar você em nada e pode até atrapalhar, tá? Então, é uma sugestão, é um conselho de vocês aprenderem a gerenciar isso justamente para taquei o fogo, exatamente, tá? Para vocês não passarem, por exemplo, pelo que eu passei, tá certo? Leonardo, parabéns, obrigada, viu? Larissa, é tu, mulher. Vou só aqui ligar o ventilador, viu? Olha aí, Larissa, para que essas febres altas, Laila? Olá, gente. Posso começar? Por favor, meu bem. Já vou colocar o cronômetro aqui. Então, gente, meu nome é Larissa e eu vou fazer uma questão. Eu vou parar para frente porque ela está aqui na frente. Eu vou resolver uma questão sobre a equação química pelo método algébrico. Então, atenção, a gente estuda a equação química pelo método algébrico e explica o processo de ajustes. Aí aqui nós temos o sulfato de amônio, aí aqui formando amônio, nitrogênio, água e dióxido de enxofre. Diferente do método de tentativa, que a gente coloca o número, aqui a gente pode colocar coeficientes literais. No caso, eu coloquei A, B, C, D e E. Então, eu coloco uma letra na frente de cada composto. Quando eu coloco essas letras, eu consigo formar equações, que é para medir a proporção de elementos que estão do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Tipo assim, o nitrogênio tem 2 aqui do lado dos reagentes, então eu coloco 2A, porque ele está do lado do A. Igual, aí ele tem aqui um nitrogênio do lado do B, então eu coloco um B+, e tem 2 nitrogênios do lado do C, eu coloco 2C. E aí eu faço isso com todos os elementos, ó.
hidrogênio, 8A igual a 3D mais 2D, enxofre A igual a E, porque só tem um enxofre aqui e um enxofre aqui. O oxigênio, eu coloco 4 oxigênios aqui do lado do A, igual a 1D mais 2E. E aí agora eu posso atribuir um valor numérico a um coeficiente, pode ser qualquer um. Eu escolhi a letra A porque era mais fácil, porque tinha mais equação. E aí, quando eu coloco que A é igual a 1, eu posso também dizer que E é igual a 1, porque A e E era igual. E dado que E é igual a 1, eu já posso começar a descobrir o valor de D. Aí eu usei essa equação aqui, ó, que está aqui do lado do oxigênio. Fazendo a equação, eu descobri que D é igual a 2. E aí, quando eu descubro que D é igual a 2, eu também já posso descobrir o valor de B. Para descobrir o valor de B, eu usei essa equação aqui, ó. Porque aí eu já vou ter a descoberta essa incógnita D e falta só a B. Aí eu fiz os cálculos e descobri que B é igual a 4/3. Aí depois que eu descobri o valor de A, o valor de B, o valor de D, o valor de E, resta só o valor de C. Aí eu fui e usei essa equação e descobri que C é igual a 1/3. E aqui eu coloquei os resultados, ó, A igual a 1, B igual a 4/3, C igual a 1/3, D igual a 2, E igual a 1. Aí aqui embaixo eu coloquei, ó, como é que estava antes, só com as letrinhas, e aqui eu já coloquei um número todo já substituído, né? Onde tem B eu coloquei 4/3, onde tem C eu coloquei 1/3, e pronto. Aí depois que eu coloquei, eu fui só conferir. Aí eu vi, ó, que o nitrogênio do lado dos reagentes tem 2, e do lado dos produtos também tem 2, até aqui os cálculos. Com o hidrogênio também é a mesma coisa, o hidrogênio tem 8 aqui, e aqui do lado dos produtos também tem 8. O enxofre tem um desse lado e um desse lado, e o oxigênio também, ó, tem 4 desse lado e 4 desse lado, 2 aqui e 2 desse lado. E é isso, gente. Pronto. É isso. Larissa, agora tu para de apresentar e abre só a câmera aí, que é para poder dar tempo do pessoal fazer um print, porque, como disseram, realmente vai ter rinha, viu, Larissa? Vai ter rinha, pelo que eu tô vendo aí. O negócio tá sério. Vocês ficam fazendo esses comentários, eu tenho que ficar séria, porque está sendo gravada. Eu sou a professora, eu tenho que ficar séria, e vocês ficam fazendo esse tipo de comentário, minha gente. Vocês têm que me ajudar, assim não tem condição. Viu? Muito bem, Larissa, parabéns, viu? Fiquei ainda mais admirada, porque, como alguém disse aí, esse método é chatinho mesmo, e ele às vezes a gente demora a conseguir explicar, e você conseguiu fazer isso em 3 minutos e meio. É o método algébrico. Parabéns. Eu estava dando mais de 5 minutos, você está entendendo? Eu não vou conseguir. Pois conseguiu, meu bem, viu? Parabéns. Olha, ó. Isso, ganhou vários pretendentes. Isso eu sei, o 10 eu não sei, mas os vários pretendentes com certeza, viu? Alex, ó, estava atrás de uma namorada? Vê aí se rola, tá? Gente, Larissa, brincadeira, tá? Se você se ofender, desculpa, tá? O pretendente dela é o 10, tá bom, meu? Ah, tu pretende é o 10, né? Tá certo. Vamos ver, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. É tudo hétero, né? Esse povo da sala. Fazer o quê, né, Larissa? Ninguém é perfeito, né? Alexia, desculpa. A quinta pessoa a se apresentar é a Bruna. Bruna tá por aí? Estou, professora. Vocês me escutam? Ai, tá bem aqui a primeira fotinha e eu procurando. Escuto sim, Bruna. Vou ligar a câmera. Por favor. Eita, professora, só um instante. Certo, meu bem. É brincadeira mesmo, viu, gente? Essa é a brincadeira da Alexa e eu entro na onda. Bom, eu me chamo Bruna Caroline e eu vou explicar sobre o número de mols. Vou explicar também sobre o equivalente grama. As fórmulas utilizadas estão apresentadas no slide. E vamos lá, né? Primeira questão, foi feito o cálculo da massa molar do composto.
E do lado foi feita a realização do número de mol simples, botar massa sobre massa molar, muito tranquilo. Cálculo do equivalente grama, primeiro eu vou ter que explicar o que é o equivalente grama. O equivalente grama corresponde a o quanto uma grama consegue mover um mol de elétron, daquele elétron. Por isso, nós vamos pegar a massa molar e vamos dividir, como no caso é um sal, nós vamos dividir, tá aqui o sal, exemplo, nós vamos dividir por esse sal, porque se fosse um ácido ou uma base, teria que ser feito levando em consideração a dissociação do H+ e do OH-. No caso, a gente vai levar em consideração o número de valência total do cátion ou do ânion. Eu escolhi o alumínio, que tem o total de 6, e fiz a divisão. Aqui, o próximo item, ele é um composto, né? Tudo isso é um composto só, e ele está hidratado. Aí foi feito também o cálculo normal da massa molar, multiplicando pela massa atômica. Como é um composto só, eu tive que pegar e usar a massa única, entendeu? Não é a massa de cada um, 56 gramas do composto inteiro, dividida pela massa molar calculada. Equivalente grama, eu tive que fazer essa separação das cargas, e considerei já o alumínio, que era +6, e tive que considerar o do sulfato de potássio, que era +2 e deu 8, e fiz a divisão normal e consegui o equivalente grama. Obrigada pela atenção. Bruna para monitora, né? Vou dizer isso para o Magno, viu, gente? Conversei com o Magno e ele é ótimo, e vocês estão querendo já substituir o Magno pela Bruna. Alguém não entendeu a explicação do equivalente grama? Eu já gostei, porque ela já trouxe a definição, né, dizendo que é a quantidade em massa que 1 grama, né, daquele soluto consegue movimentar um mol de elétrons. Tá? Professora, a câmera desligou no meio da apresentação, eu consegui ver agora. Não acredito, professora. Você liga agora, não tem problema, não. Porque eu não estou pelo notebook. Aí, na hora que eu tirei, desligou, eu não vi. A Bruna pegou um sal composto, né, que geralmente não é um sal que a maioria das pessoas conhece, dificilmente se fala de sais compostos, né, e eu coloquei de propósito justamente para mostrar a vocês que existem sais compostos. Muitos dos medicamentos são sais compostos. Então, a massa molar tem que levar em consideração toda aquela tralha lá que tinha lá, o sulfato de potássio, o de alumínio, a água, tudo aquilo ali entra em função da massa molar. Eu coloquei de propósito, e a Bruna explicou muito bem. Parabéns, Bruna, obrigada, viu? Obrigada, professora. Aí o pessoal já está aí também na concorrência com o Breno, viu, Bruna? Já falaram aqui até da número de identidade, CPF, tudo, o pessoal aqui entrega tudo, viu? A sexta pessoa a se apresentar é a Wendy. Só eu, professora, eu vou compartilhar a tela. Sim, senhora. Só um minuto aqui que eu tô tendo um problema. Não tem problema não, a gente espera. Relaxa, vai dar certo. Eu vou tentar compartilhar a tela inteira. Tá, mas antes liga a câmera. Ai, meu Deus. Eu tô aqui num ambiente não muito... Não tem problema. Muito bem, pronto. Se você se sentir à vontade. É só porque eu preciso saber que você é você. Deixa eu ver aqui. Você se... Agora que você eu já sei que você é você, se você quiser desligar a câmera, não tem problema, tá certo? Vê se dá para ver o PowerPoint. Dá sim, meu bem. Tá? Que bom.
apresentar aqui. Aí, olha, só se vocês vêm passando. Tá passando, sim. Tá passando? Então, pronto. Tá, sim. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Wendy, como vocês já me conhecem. E hoje eu vou apresentar a questão que foi proposta, que foi essa, que diz o seguinte: calcule o N e o NaQG das seguintes substâncias, explicando o cálculo. Bom, aqui eu tenho 28 gramas de permanganato de potássio em meio ácido, dada a reação, e em meio básico, dada a reação. Afinal, como é que a gente vai resolver essa questão? O primeiro passo, eu vou calcular o meu N, que é meu número de mols. Bom, eu tenho que o meu N é igual a massa do soluto em gramas dividido pela massa molar. Eu tirei para o permanganato de potássio, que já foi dada a massa do soluto, que é 28 gramas, e eu retirei a massa molar, que deu 158,02 gramas por mol. Fazendo esse cálculo, eu tenho um determinado resultado. O passo 2 é calcular o NaQG, como já foi explicado. O NaQG é igual à massa do soluto dividido pelo equivalente grama. Sendo que esse equivalente grama, ele vai corresponder à massa molar dividido pelo X, que eu vou já explicar como é que ele vai se aplicar em meio ácido e meio básico. Bom, em meio ácido, eu peguei novamente 28 gramas de permanganato de potássio nessa seguinte reação. Eu sei que a reação já está balanceada. Entretanto, no meio ácido, o permanganato de potássio, quando ele se dissocia, ele acaba formando monóxido de manganês. Então, desta forma, o primeiro passo que a gente tem que fazer é identificar os números de oxidação, que aqui no caso do potássio é mais 1 e do oxigênio é menos 2 nos reagentes. Fazendo esse cálculozinho bem simples, a gente descobre que o manganês, o NOx dele é mais 7. A mesma coisa a gente faz com o monóxido de manganês. E a gente acaba descobrindo que o NOx dele é mais 2. Bom, aqui na equação, a gente percebe que o manganês está reduzindo, porque ele sai de mais 7 para mais 2. E que essa variação dessa redução, ela é igual a 5. Logo, eu vou poder considerar essa variação igual ao meu X, que o meu X seria o número de elétrons envolvidos ou a carga da substância. Calculando esse meu EQG, que é equivalente grama, do permanganato de potássio meio ácido, eu descubro que o EQG é igual a massa molar, como eu já tinha falado, dividido pela variação. Logo, eu tenho que meu EQG é igual a 31,604 gramas. Desta forma, eu tendo meu EQG, eu vou poder calcular meu número de equivalente grama, que seria igual a massa do soluto dividido pelo esse meu EQG que a gente acabou de descobrir, dando o seguinte resultado. Bom, em meio básico, é basicamente o mesmo pensamento. Entretanto, quando o permanganato de potássio ele se dissocia em meio básico, ele forma, desta vez, dióxido de manganês. Assim, a variação da redução vai mudar. Então, a gente faz o mesmo passo, a gente retira o NOx, o NOx do manganês, nesse caso, que nos reagentes dá mais 7, da mesma forma, só que nos produtos vai mudar, que vai dar igual a mais 4. Aqui na reação, a gente vê que essa variação agora é de 3, aqui no manganês, na redução. Então, desta forma, a gente calculando o equivalente grama, a gente tem que a massa molar é dividido pelo X, que é justamente essa variação. Então, a gente tem que a massa molar é igual a 158,02 dividido para 3, e a gente tem um determinado valor, que dá 52,67. Então, a gente agora pode calcular o número de equivalente grama, que é igual a massa do soluto dividido pelo equivalente grama, que dá o seguinte resultado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Obrigada. A gente é que agradece, Wendy. Olha só, gente. Essa parte do equivalente grama, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender. Mas se a gente juntar a apresentação da Bruna com a da Wendy, vai ficar mais fácil, tá? Porque, olha só, a Bruna deu a definição
disse que é a massa em grama para movimentar aquele número de elétrons. E a Wendy mostrou que em reações com pHs diferentes, esse número de elétrons movimentados pode ser diferente. Então, por exemplo, vamos supor que você fez uma solução para o manganês reagir em meio básico, e aí uma outra pessoa que trabalha no mesmo laboratório que você chegou e vai fazer uma reação do manganês em meio ácido, se ela colocar aquela mesma reação, aquela mesma solução, desculpa, a reação não vai acontecer a contento. Porque lá no meio básico, ela foi preparada na concentração, em termos de número de equivalente, para movimentar 3 elétrons, porque a variação é de 3 elétrons em meio básico. Para a reação acontecer em meio ácido, ela precisa movimentar 5 elétrons. Então, você, apesar de ter usado o rótulo, né, a concentração que estava no rótulo do frasco da solução, a sua reação não vai acontecer a contento, porque o pH do meio é diferente e o manganês vai reagir diferentemente dependendo do pH. Então, por isso a importância de entender o que é o equivalente grama, de calcular, saber calcular e saber aplicar nas reações de acordo com o pH. Perceberam a importância desse número de equivalente que as pessoas quase não falam? Ótimo, né? Estão dizendo sim, só para adular, mas vai valendo, né? Wendy, obrigada, viu, querida? Parabéns. Isso, quase ninguém fala de número de equivalente grama. Às vezes, a gente, para o químico, né, a concentração oficial é a molaridade, por causa do número de mols. Só que quando você vai trabalhar com reações que envolvem elementos que mudam o NOx de acordo com o meio, você vai ter que calcular a molaridade em função do número de equivalente grama. Então, você pode até usar a molaridade, mas você vai ter que multiplicar por 5, no caso do manganês, se for meio ácido, porque a variação é 5. Então, você tem que entender que existe essa diferença para poder compensar matematicamente na hora de fazer a solução. A próxima é a Giovana. Ai, meu Deus. Professora, estou aqui. Bom dia. Bom dia, meu bem. Tá tentando escutar bem? Eu estou escutando. Eu vou apresentar, então. Cadê as câmeras abertas? Vocês estão só me enganando, né? Vou abrir, peraí. Tá compartilhando? Tá, não? Não, querida. Só um minuto. Agora tá? Ainda não, amiga. Ainda não. Deu certo. Deu certo? Agora deu. Isso, muito bem. Linda. Então, gente, vou apresentar aqui a minha questão.
Eu acho que tá tendo um problema. Gente, tá dando pra ver? Tá sim, querida. É porque eu não sei fazer isso. Enfim, a minha questão foi essa. Calcule a concentração molar em ppm de 52 gramas de nitrato de chumbo dissolvido em solvente suficiente para produzir 375 ml de solução. Para a gente resolver essa questão, a gente precisa saber de algumas coisas, que é concentração molar, ou então molaridade, que é o número de mols por litro de solução. Pode ser expresso através dessa fórmula, que é número de molaridade igual a número de mols dividido por volume, que o volume é dado em litros. O número de mols ele é calculado por número de mols igual a massa, que é dado em gramas, dividido pela massa molar, que é dada em gramas por mol. E os meus dados da questão, né? Eu peguei 52 gramas de nitrato de chumbo, que é o meu soluto, e 300 ml de solução. Aí eu transformei logo em litros, ficou 0,375 litros. Aí eu peguei a fórmula que eu já tinha, né? Substituí a fórmula do número de mol já direto e coloquei os dados, né? Que ficou molaridade é igual a 52 gramas dividido por 332 é a massa molar do nitrato de chumbo, que eu pesquisei e encontrei esse valor. Aí eu dividi e obtive 0,15. Aí dividi 0,15 por 0,375 litros, que era o meu volume, e deu 0,4 mol por litro de solução. Essa é a minha concentração molar. Aí também a outra parte da questão, que é partes por milhão, ppm no caso, né, mais conhecido. Essa concentração, ela permite expressar a concentração de substâncias muito diluídas, e que no caso aqui ela vai ser multiplicada por 1 milhão, que é a massa do soluto vezes a massa da solução multiplicada por 10 à sexta, que no caso é 1 milhão, né? Uma observação importante também é que essas soluções aquosas diluídas têm a densidade de mais ou menos 1 grama por ml, que é a densidade da água, né? Então, a questão, ela pede a concentração em ppm. Aí os dados que eu tenho, que o volume é 307 ml por ml, e a massa do soluto é 52 gramas, né? Aqui, no caso, como a minha fórmula pede a massa do soluto da solução, eu tinha a massa do soluto, mas não tinha a massa da solução. Então, eu fiz Eu acho que ela caiu, né? Tomara que não tenha sido uma queda muito feia, né? Mas já tinha visto o resultado, né? Ela conseguiu chegar até quase o final, estava correto. Alguém tem dúvida com relação a essa forma de expressar a solução de concentração, que é ppm? Pode ser, Tatiana. Pode ser. Diz, Alexia. Levantou a mão aí. Sem querer, né? Muito bem. Então, ninguém tem dúvida sobre ppm, né? Ou é porque ninguém está presente aí para dizer? Tem dúvida, Alexia? Qual é a dúvida?
não sabem como usar ou como calcular, né? Olha só, ppm quer dizer partes por milhão. Na realidade, é a relação de uma parte do soluto dissolvida em 1 milhão de partes da solução. Então, a relação de grandeza é de 1 para 1 milhão. Como que a gente resolve essa relação de grandeza em termos de unidade? Se eu usar a massa em miligramas, de miligrama para grama é uma função de 1000. Né? Professora? Oi, Giovana. Eu não sei o que aconteceu com o meu notebook, eu entrei agora pelo celular. Tem problema não, minha filha, porque a gente achou até que fosse a sua internet que tivesse caído, mas você já tinha chegado no final do ppm, já tinha até o resultado naquele slide. Aí tá tranquilo, eu estou só aqui explicando para a Alex. Só dar uma última ressalva. Porque também dava para fazer direto, se eu quisesse, pedindo fazendo a relação de massa por volume. Só que no caso eu teria que transformar a massa que estava em gramas para miligramas e o volume que estava em ml para litro. Aí eu não precisaria multiplicar por 10 a sexta. Devido às casas decimais que eu já tinha na transformação, né? De tanto para miligrama como para litro. Aí era isso. Era exatamente isso que eu estava aqui falando para a Alexia. Se eu transformar de grama para miligrama, eu já tenho aí função de 1000 vezes, né? 1 grama são 1000 miligramas. E se eu transformar o volume de mililitro para litro, são mais 1000 vezes. Então, eu tenho 1000 vezes 1000, dá 1 milhão. Então, por isso que eu calculo o ppm sempre nessa função de miligrama para litro, ou se for uma solução sólida, de miligrama para quilograma. Se for uma solução onde soluto e solvente são líquidos, de mililitro para litro, sempre essa distância aí de 1 milhão de partes entre o soluto e a solução. Tá? Então, sempre a gente vai... Quando a gente fala de ppm, geralmente são valores grandes, porque há uma diferença muito grande em termos de unidade. Uma aplicação no dia a dia dessa unidade. Por exemplo, na legislação para... água de consumo humano. A Organização Mundial de Saúde diz que o máximo que pode ter de cloreto são 500 ppm, ou seja, em cada litro de água, no máximo, posso ter 0,5 gramas de íon cloreto. Acima disso, ele já vai causar problemas renais, problemas de hipertensão, problemas estomacais. Então, o tratamento de água de uma cidade, ele deve ser tal que, quando a água tratada for para as casas, eu fizer uma análise, eu tenho que estar com menos do que 500 ppm de cloreto. Esse é um dos parâmetros. Entendeu, Alexia? Acha que sim. Ao longo das aulas, depois você vai tentar olhar para isso, você vai tentar olhar as aplicações, etc. Se você não conseguir, aí você tenta com o Magno, e se ainda assim não conseguir, nas nossas aulas você pode perguntar novamente. Não só você, como qualquer um de vocês. Tá certo? Gil, parabéns, querida. Obrigada, viu? Gabriel está por aí. Obrigada, querida. Gabriel, está por aí? Estou sim, estou aqui, professora. Pronto, meu amor, chegou a sua hora de brilhar, por favor. Só um minuto, vou colocar aqui. Colocar aqui o cronômetro. Está dando para ver? Não coloquei para apresentar, a verdade. Tá dando para ver? Agora sim. Olha, coisa linda. Vocês estão vendo o slide? Sim. Ok. Oi, gente. Meu nome é Gabriel Maciel e agora eu vou fazer a questão 8. Calcule a concentração normal e comum de 125 gramas
de hidróxido de bário dissolvidos em solvente suficiente para produzir 225 ml de solução. Primeiro, a gente vai calcular a concentração comum. E para isso, a gente vai usar essa fórmula, que é C igual a massa do soluto em gramas, dividido pelo volume da solução em litros. A questão, ela já dá esses dois valores, mas o volume, ele é L, então a gente pega e transforma em litros, que vai ficar 0,225 litros. Então agora a gente pega esses dois valores, divide um pelo outro, e a gente obtém que a concentração comum é igual a 255,56 gramas por litro. Agora a gente vai para a segunda parte da questão, que pede a concentração normal ou normalidade. E para isso, a gente vai usar a seguinte fórmula, que é normalidade é igual ao número de grama do soluto dividido pelo volume da solução. O volume da solução, então a gente vai ter que encontrar o número de equivalente grama do soluto. E para isso, a gente vai usar essa fórmula. Equivalente é igual a massa molar do hidróxido de bário, e por o hidróxido de bário ele ser uma base, a gente vai dividir essa massa molar pelo número de OH- ionizado. A massa molar do hidróxido de bário é 171,35 por mol, e como a gente aqui, ó, o número de OH é 2. Então a gente pega essa massa, divide por 2, e assim a gente obtém que o equivalente grama é igual a 85,605 gramas. Agora que a gente já tem esse valor, a gente só pega, coloca na fórmula de cima e divide pelo volume. Aí fica N igual a 85,675 dividido por 0,225. E a gente obtém que a concentração normal é igual a aproximadamente 380,75 equivalentes grama por litro. É isso, gente. Foi bem rápido essa questão, era bem fácil. Que bom que foi fácil, né? Eu acho que vocês são uma turma muito boa. Eu até conversei com o Magno elogiou vocês, eu também elogiei. Eu só queria chamar a atenção, Gabriel, você não achou estranho esses resultados, não? Essas soluções tão concentradas, 375 normal, né? Não sei quantos mil aí, achou, né? Eu fiz isso de propósito para chamar a atenção do seguinte: muitas vezes, alunos das disciplinas de química acham que basta saber fazer um cálculo, né? Pegar uma calculadora, fazer um cálculo e pronto, está resolvido. E a gente precisa começar a desenvolver o que se chama de senso crítico. Quando a gente olha para um número, a gente diz, nossa, será que isso faz sentido? Nesse caso aí, fazia porque eu coloquei esse valor mesmo de propósito para chamar a atenção. Mas tem que saber interpretar os resultados. Por exemplo, uma vez, teve uma disciplina de Química Analítica 1, né, aplicada à farmácia. Teve uma turma que eu fiz uma questão pedindo para a pessoa calcular o pH de uma solução de hidróxido de amônio. E ela fez o cálculo pela constante e encontrou 2,7. Na realidade, 2,7 é o pOH. Para encontrar o pH, ela tinha que recorrer àquela história do 14 mais, é igual a pH mais pOH. Mas ela não recorreu, ela simplesmente fez o cálculo levando em consideração a hidroxila e disse pH 2,7. Se a pessoa faz uma interpretação de resultado, ela vai pensar assim, poxa vida, mas hidróxido de amônio é uma base. E 2,7 é um pH ácido, tem alguma coisa errada, eu vou observar. Isso era uma questão na prova, na hora da prova. A pessoa ficou, obviamente, sabia por onde seguir o caminho, mas como não seguiu corretamente, porque não fez uma interpretação, perdeu a questão, que era uma questão simples. Então, é importante que a gente faça os cálculos, e quando obtiver um resultado e achar estranho, primeiro, revisa se os cálculos estão certos. Estão. Depois vê, será que faz sentido isso? Aí sim, vocês vão ter que ir lá na hora do mercado de trabalho tomar essa decisão. Ah, tem aqui um controle de qualidade, a gente fez a análise, o resultado foi X. Será que faz sentido isso? Toda vida,
o resultado era Y e hoje deu X, foi o que aconteceu, a gente mudou matéria-prima, mudou solução, o reator está contaminado. Às vezes, a interpretação do resultado já te mostra o caminho que você tem que trilhar para corrigir um possível erro numa produção. Então, por isso que eu coloquei esses valores bem absurdos mesmo para chamar a atenção. Obrigada, viu, Gabriel? Parabéns. Obrigado, professora. Agora, a gente vai ouvir a apresentação do Janeto. Janeto Filho. Bom dia, professora. Me escuta bem? Meu amor. Sim, querido. Vou apresentar aqui. Estão vendo o slide? Sim. Sim, querido. Sim. Pronto, vou começar. Bom dia, gente. Meu nome é Francisco Janeto e eu vou apresentar a resolução da questão problema que me foi proposta. O questionamento que me foi proposto é o seguinte: qual a concentração molar do ácido sulfúrico para análise? Sabendo que o ácido sulfúrico tem uma fórmula molecular H2SO4, eu vou descobrir a concentração molar dele por meio de alguns dados que me foram fornecidos, como o valor do título em massa, o valor da densidade e o valor da massa molar do ácido sulfúrico. Com esses dados, eu vou conseguir calcular a concentração molar, que também pode ser chamada de molaridade. Antes de iniciar a resolução, eu vou revisar alguns conhecimentos que foram adquiridos durante a aula de soluções, como a forma da concentração molar ou molaridade em mol por litro, que é a massa do soluto, esse umzinho significa soluto, dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Outra fórmula também que eu vou utilizar é o título em massa, que é a massa do soluto dividido pela massa da solução vezes 100%. E a outra fórmula é a da densidade, que é em gramas por litro, que é a massa da solução dividido pelo volume da solução. Sabendo que a gente já tem a massa molar do ácido sulfúrico, agora a gente precisa encontrar os valores da massa do soluto e do volume da solução, para então encontrar a molaridade. Iniciando a resolução, vamos relembrar os dados fornecidos e podemos perceber que a unidade de densidade está em vermelho, justamente porque ela não está no padrão. Como a gente pode ver, gramas por litro está em gramas por ml. Então, o nosso primeiro passo é transformar essa densidade em gramas por litro. Sabendo que 1 ml é igual a 10 menos 3 litros, a gente acha que o valor da densidade é 1.835,6 gramas por litro. Descoberto esse valor da densidade na unidade de gramas por litro, a gente substitui na fórmula da densidade. Encontra que a massa da solução dividido pelo volume da solução é 1.835,6 gramas por litro. Passando o volume da solução para o outro lado, a gente pode descobrir que a massa da solução é 1.835,6 gramas por litro vezes o volume da solução. Tendo como base esse valor de massa de solução, a gente vai substituir agora na fórmula do título em massa. Como a gente já viu, a fórmula do título em massa. E agora, substituindo, a gente vê que 98% é igual a massa do soluto dividido pela massa da solução que a gente encontrou, vezes 100%. Passando o 100 para o outro lado, a gente descobre que a massa do soluto dividido pela massa da solução é igual a 0,98. Passando o valor da densidade para o outro lado, a gente descobre que a razão massa do soluto por volume da solução é aproximadamente 1.799 gramas por litro. Tomando como base esse valor, 1.799, como a razão da massa do soluto dividido pelo volume da solução, a gente vai substituir agora na forma da concentração molar e encontrar, então, a molaridade. Essa segunda fórmula agora, a segunda fórmula que eu apresentei é uma segunda representação dessa primeira fórmula. E substituindo, a gente descobre que a molaridade é igual a 1.799 gramas por litro dividido por 98 gramas por mol.
E assim encontramos o valor da molaridade, ou concentração molar, que é de 18,35 mol por litro. Logo, a resposta do questionamento, qual a concentração molar do ácido sulfúrico para análise, é 18,35 mol por litro. Muito obrigado, espero que tenham gostado e bom dia. Muito bem, Janeto, obrigada, Janeto, filho, né? Deixa eu só falar uma coisa, tá? Você encontrou a solução correta, a resposta está correta. Eu achei interessante que você usou um caminho diferente do caminho que eu uso, mas esse seu caminho também é válido porque ele está correto, você fez as relações corretas. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa que você falou que não é totalmente verdade. Densidade não é gramas por litro. Densidade é uma forma de expressar a concentração cuja unidade é gramas por ml. O fato de você ter transformado em gramas por litro, ele foi válido porque quando a gente vai calcular a molaridade, a gente leva em consideração o líquido de solução. Por isso que a unidade de molaridade é mol por litro. Por que densidade tem que ser miligramas por litro? Aí o pessoal tem que dizer assim, isso é frescura, só porque mudou a unidade. Não, não é a unidade, é a definição, é o sentido. O que é que significa, desculpa, miligrama por litro não, gramas por ml. O que é que significa aquilo? Densidade é também conhecida como peso específico. Na realidade, o que é que significa, por exemplo, se tiver uma tabela que diz assim, o ferro tem densidade 6,8. O que é que significa isso? Significa que, 6,8 gramas por ml. Se eu pegar ferro e fundir, transformá-lo em líquido, retirar 1 ml e colocar numa balança, ele vai pesar 6,8. A massa vai ser 6,8. Que é uma massa diferente, por exemplo, se eu pegar gelo, né, dissolver, tirar 1 ml, eu tirei o mesmo volume, 1 ml de ferro, 1 ml de água. Se eu colocar os 2 ml na balança, a massa será diferente. Por isso que massa, exatamente, densidade é massa específica. Eu não posso mudar a unidade dela. Eu transformei para litro porque eu ia ter que descobrir lá dentro do ácido sulfúrico PA qual era a massa contida em 1 litro para poder levar para a molaridade. Mas eu não posso dizer que densidade é gramas por litro. Tá certo, Janeto e todo mundo? Porque aí eu estou mudando o conceito de densidade. Diga, querido. Professora, eu acabei esquecendo de falar, porque justamente um dos motivos para eu transformar em gramas por litro foi por causa que a molaridade é em mol por litro. Mas foi por causa do nervosismo mesmo. Fez correto. É por isso que no final deu certo. O correto é isso aí mesmo. Eu só quis chamar a atenção, porque às vezes a gente fica pensando que é só uma questão de unidade. Não é apenas uma questão de unidade. As unidades, elas estão ligadas à definição daquela grandeza. Por que molaridade tem que ser mol por litro? Eu não podia botar mililitro? Porque o nome está dizendo, é a quantidade de mols que existe em 1 litro de solução, é a definição. Mas foi tudo correto, você fez os cálculos corretos. Só queria chamar a atenção para isso, tá, Janeto? Parabéns, querido. Wanda, olha aí, Wanda Frota Coelho, é você? Professora, eu vou apresentar aqui. Só um minuto. Tá certo. Eu não estou vendo essas carinhas. A minha cara não está ligada, não? Pelo menos aqui para mim não está aparecendo, não. Está aparecendo, Eliane? Ótimo, pronto. Está dando para ver os slides? Sim, está dando para ver os slides. Vou começar. A minha questão diz o seguinte: qual a concentração molar do ácido nítrico para análise? Wanda, tenta fazer essa vozinha um pouquinho mais alta, neném. Tá bom. Eu sei que tu é a neném da mamãe, né? Na questão, eu tinha 3 dados. Título, de 68% massa-massa, densidade de 1,51 gramas por ml e massa molar de 63 gramas por mol.
Para fazer o cálculo da concentração molar, eu precisaria de mais dois valores. A massa do soluto, esse aqui, e o volume da solução. Essa densidade aqui, ela só me fornece a massa da solução pelo volume da solução. Ela não me fornece nenhum valor a respeito da massa do soluto. Quem vai me fornecer essa informação seria o título. Seria 68% massa do soluto pela massa da solução. Então, para eu conseguir achar esses valores que estão faltando, eu vou precisar relacionar o título e a densidade. Vou multiplicar título pela densidade, que vai ser massa do soluto multiplicada pela massa da solução, dividida pela massa da solução multiplicado pelo volume da solução. Isso aqui vai ser cancelado e a igualdade vai ficar dessa forma. Dessa igualdade, eu tenho dois valores, o título e a densidade. A gente vai substituir, vai ficar 0,68, porque a gente não vai usar em porcentagem, multiplicado por 1,51, que vai dar 1,0268 gramas de soluto por ml de solução. A partir disso aqui, a gente vai conseguir agora calcular a concentração molar. Só que antes disso, a gente tem que perceber que a concentração molar ela dá o volume em litros. E a gente encontrou o volume aqui da solução em ml. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso para litros. Se eu tenho 1,0268 gramas de soluto para 1 ml, quanto de soluto eu vou ter para 1000 ml, que seria o equivalente a 1 litro? Eu realizo a regra de 3 e vou chegar nesse valor aqui, de 1026,8 gramas de soluto em 1000 ml, que seria 1 litro, que seria o volume da solução. Agora eu posso substituir todos os valores que eu tenho aqui na fórmula da concentração molar. A concentração molar ficaria igual a massa do soluto, que seria 1026,8 gramas, dividido pela massa molar do soluto, que a gente tem que seria 63 gramas por mol, multiplicado pelo volume da solução que a gente encontrou de 1 litro. A gente vai cancelar essas unidades e a gente vai encontrar o valor da concentração molar de 16,29 mols por litro. É isso. Muito bem, Wanda, parabéns, viu? Gente, olha, percebam que lá no nosso exemplo, na aula que eu passei para vocês, né, a aula que está lá no YouTube, eu usei como exemplo o ácido clorídrico. Aí a concentração molar do ácido clorídrico PA foi em torno de 12. O Janeto fez aí do ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico PA em torno de 18. E a Wanda aí do ácido nítrico, o ácido nítrico PA em torno de 16. Essa é a concentração máxima desses ácidos, das soluções desses ácidos que a gente consegue produzir. Lembram, não sei se vocês se lembram que eu falei, que os ácidos inorgânicos, na temperatura, nas condições normais de temperatura e pressão, eles são gasosos. Mas lá no laboratório a gente usa um líquido, né? Na realidade, ali é uma solução, é o ácido borbulhado em água. E a gente borbulha até o máximo que ele consegue se dissolver, até saturar, formar uma solução saturada. O máximo do ácido clorídrico é em torno de 37%, que dá essa molaridade 12. Já o ácido sulfúrico chega a 98%, que vai dar essa molaridade aí em torno de 18%, que o Janeto colocou. E a do ácido nítrico, a Wanda viu aí, que é em torno de 16. A partir daí, dessas concentrações do ácido mais concentrado que a gente pode, é que a gente vai, por diluição, preparar quaisquer outras soluções, de quaisquer outras concentrações, para utilizar no laboratório. Viu? Então, tentando colocar vocês em contato com a nomenclatura do que a gente usa dentro do laboratório, que é o que vai ser a vida de vocês, né, direto aí dentro dos laboratórios, fazendo solução, fazendo análise, fazendo reação e etc. Parabéns, querida. Obrigada, viu? Agora é a Tatiana, né? Só tem gente linda aqui, Jéssica. A única que destoa um pouquinho é a professora, o resto, ó, só tem artista. Olha aí, Tatiana. Vamos lá, mulher. Oi, professora. Tá todo mundo escutando? Tá todo mundo vendo?
Eu estou, querida. Quer dizer, estou escutando. O slide ainda não estou vendo, não. Deixa eu ver se tá inteiro. Pronto, deu certo? Tá dando. Gente? Deu certo, sim. Gente, bom dia. Eu me chamo Tatiana e eu vou apresentar para vocês agora a minha questão. O objetivo dessa explicação, dessa apresentação, é explicar de forma esclarecedora a questão designada pela professora. E a questão é a seguinte: explique como preparar 230 mililitros de solução de HCl com a concentração de 0,25 mol por litro, partindo de uma solução de HCl com concentração 2,5 mol por litro. Se a gente for perceber, a gente percebe que a concentração da minha solução base, a concentrada, ela é maior do que a concentração da solução que eu quero. Isso significa que a gente vai ter que fazer uma diluição. E o que significa essa diluição? Significa adicionar a solução mais solvente, sem alterar o número a massa do soluto. O princípio básico da diluição significa que diz que o número de mol do soluto é o mesmo na alíquota da solução concentrada e na solução diluída final. Para isso, a gente vai usar a fórmula da diluição. Na solução concentrada, nós temos que a concentração molar inicial, que nós vamos chamar de CI, o volume inicial, que a gente vai chamar de VI, e temos a fórmula, que é a concentração igual ao número de mols do soluto sobre o volume inicial. A fórmula do número de mols é essa, a massa do soluto sobre a massa molar. E eu, particularmente, prefiro usar número de mols por volume na concentração. Se a gente perceber, a gente pode pegar o volume e passar para o outro lado, e nós vamos ter que o número de mols da solução é igual à concentração inicial vezes o volume inicial. Na solução diluída, nós vamos ter algo parecido. A concentração molar final, que a gente vai chamar de CF, o volume final, que a gente vai chamar de VF, e a fórmula da concentração final, que é igual ao número de mols do soluto, sobre o volume final. Passando esses volumes para o outro lado, nós temos que o número de mols do soluto é igual à concentração final vezes o volume final. Partindo daquele princípio de que o número de mols tem que ser o mesmo das duas soluções, nós podemos igualar essas fórmulas e ter uma fórmula da diluição final. Concentração inicial vezes volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Aplicando essa fórmula na nossa questão, nós podemos identificar os dados que nós temos. Nós temos a concentração inicial da nossa solução concentrada, 2,5 mol por litro. Nós temos a concentração final, que é a que eu quero, 0,25 mol por litro. Temos o volume final, que é o volume da solução que eu quero, 230 mililitros. Mas nós não temos o volume inicial, que é o que a gente vai ter que descobrir. Aplicando aqui na fórmula, concentração inicial, a nossa incógnita, o volume inicial, igual à concentração final, vezes o volume final. A gente multiplica esses dois, passa dividindo, aliás, e fica que a gente vai ter um volume inicial de 23 mililitros. Aliás, gente, só uma correção. Esse daqui é que vai passar dividindo, viu? Ó, concentração inicial. Vem para cá dividindo. E nós achamos, então, a concentração, o volume inicial, 23 mililitros. No laboratório, o que a gente faria, né? Assim, eu botei aqui bem resumidamente essa palavra gatilho do laboratório. A gente ia fazer esse cálculo, medir o volume da solução concentrada a ser diluída, iríamos transferir para um balão volumétrico, já com o solvente embaixo, um pouco do solvente embaixo, iríamos completar o volume com solvente depois da transferência, homogeneizar a solução, guardar as soluções em recipientes adequados e rotulados. Gente, foi isso. Vocês gostaram? Alguma pergunta? A Raziane Melo, ela, né, gente? Arrasou demais, Tatiana. Obrigada, muito bem. Já tá até lá eu no queria deixar só o laboratório. videozinho, porque é muito legal esse videozinho. Ele vai colocar... Não como é? Ó, isso aí, esse videozinho aí, você vai fazer no semestre que vem, viu? Na prática, lá no achei legal. laboratório.
Se Deus quiser, a gente volta para o presencial e você vai fazer isso aí na prática, lá no laboratório, semestre que vem, na Analítica 2. Gostei que a Tatiana já falou até de balão volumétrico. É importante que a gente saiba como fazer uma solução. Existem vidrarias que são específicas para isso. Nesse caso específico dessa solução, não daria para a gente fazer no balão volumétrico, tá? Porque... Por causa do volume, né? Isso, porque os balões volumétricos, eles têm volumes definidos. Então, existem balões de 100, de 250, de 500, mas não tem 230, 220 valores quebrados, né? Então, nesse caso aí, a gente teria que ou mudar a concentração para chegar no volume 250 e calcular qual seria a nova concentração, ter apenas uma concentração aproximada, ou fazer num outro recipiente onde a gente pudesse acrescentar o volume de solvente adequado para ter atingido 230. Mas você foi muito bem. Parabéns, viu? Agora a gente tem a Vitória. Vitória, hoje é o dia da vitória, né? Vencer aqui na nossa aula de apresentações. Aí explicou muito bem mesmo, viu, Rubi? Aliás, todos vocês, né? Vocês são muito Obrigada, bons. professora. Feliz de de poder conviver com alunos, com pessoas tão eficientes como vocês, viu? Pois é isso que eu estou perguntando, se a Vitória está por aí. Vitória não veio ou caiu, né? Você viu ela saindo dos grupos? Foi, Alexia. Talvez tenha acontecido alguma coisa que ela não esteja podendo acompanhar, né? Então, vamos fazer o seguinte, já que Vitória não está por aqui, vamos para a Rúbia, né? Se ela aparecer daqui até o final da aula, aí ela suprimiu, né, Nayara? Então, pronto. Rúbia, você está aí? Ô, Rúbia! Estou sim, professora. Estou sim. No centro da minha tela. Eu vim aqui só para te ver. Fale isso, não. Rúbia Ellen, ó, parece aqueles nomes de novela, né? Rúbia Ellen, ó. Só um minuto. Coloquei aqui para apresentar. Também, espero que esteja tudo bem com ela. São tempos difíceis, né, que a gente está vivendo de vários aspectos, são dificuldades de vários aspectos. Alexia, mulher de Aquarius. É linda, Alexia. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, querida. Tá, né? Aqui. Então, gente, bom dia. Bom dia, eu sou a Rúbia. Estou aqui participando com vocês de Química Analítica 1 com a professora Ruth. E a questão que me foi proposta foi misturar 10 ml de solução de 0,3 mol por litro de cloreto de sódio com 40 ml de solução 0,2 mol por litro de cloreto de cálcio e 50 ml de solução com de concentração 0,2 mol por litro de nitrato de cálcio. Calcular essas concentrações depois depois que isso acontecer, calcular as concentrações em mol por litro dos íons Na+, Cl-, Ca+2 e NO3-, supondo a ionização completa. Desculpa se eu estiver um pouquinho nervosa, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi a gente não tá com a concentração completa em 1 litro. Então, eu peguei cada uma das concentrações e verifiquei quanto elas ficariam no proposto pela professora. Então, eu analisei NaCl, qual seria a concentração dele em 10 ml, peguei CaCl2, também analisei a concentração que ficaria para ele em 40 ml, e também peguei o nitrato de cálcio e analisei a sua concentração em 50 ml. Ao final, deu 0,03 mols em 10 ml para o cloreto de sódio, 0,08 mols em 40 ml para o cloreto de cálcio e 0,01 mols em 50 ml para o nitrato de cálcio. Em seguida, eu chequei a diluição das substâncias. Eu supus que houve uma mistura
Então, agora a gente não teria mais os 10 ml, 40 ml e 50 ml isolados, nós teríamos uma solução com 100 ml, que seria a junção. Então, utilizando da constante da diluição, que é a diluição inicial vezes a concentração inicial, vezes o volume inicial, vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Então, eu fiz essa proposição para o NaCl, CaCl2, CaNO3, 2. Então, com esse passo, eu consegui a concentração, que seria após a diluição dos 100 ml de substância, sendo o NaCl 3 vezes 10 a menos 4, o CaCl2 3,2 vezes 10 elevado a menos 3, e o CaNO3 2, sendo 5 vezes 10 a menos 3. Quando eu passei dessa parte, eu fui analisar a concentração de íons que tinham em cada substância. Para isso, eu utilizei que a molaridade é igual ao número de mols sobre o volume. Então, analisando isso, eu vi que para cada 1 mol, eu fiz separadinho por cada substância. Para cada 1 mol de NaCl, a gente ia ter a formação de 1 mol de Na+. Então, o número de mols do sal ia ser igual ao número de mols do cátion. Portanto, permaneceria a mesma coisa. Para cada mol de NaCl também seria formado 1 mol de Cl-. Então, o número do sal ficaria igual, o número de mols do sal ficaria igual ao número de mols do ânion. Portanto, permaneceria a mesma coisa, 3 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Fiz isso para cada um dos compostos, CaCl, e também para o nitrato de cálcio. Fiz isso também para o cloreto de cálcio. Só teve algumas alterações, como, por exemplo, seguindo a mesma lógica, como, por exemplo, 1 mol de CaCl, que vai formar 2 mol de Cl-, que então vai ser duas vezes o número do sal, 2 vezes o número de mols do sal, que vai ser igual ao número de mols do ânion. Portanto, eu peguei a concentração, multipliquei 6,4. De novo, para o nitrato de cálcio, foi a mesma lógica. Analisei quantos mols tinha antes, quantos mols foram formados depois e coloquei na fórmula. Para o primeiro de Ca+, também permaneceu igual, porque o número de mols do sal era igual ao número de mols do cátion. Mas já para o NO3-, a gente já ia ter 2 vezes o número de sal para o número do ânion. Ao final, para terminar toda essa grande embolada, coloquei a concentração total dos íons. O Na+, ele só aparece uma vez, então ele fica com a concentração que ele apareceu no cloreto de sódio. Então ele fica 3 vezes 10 elevado a menos 4. Cl-, ele apareceu 2 vezes com 2 concentrações diferentes, então somei essas 2 concentrações, deu no final 6,7 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Dos íons Ca+, também apareceu 2 vezes, somei as 2 concentrações, deu 8,2 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. E também no nitrato, ele apareceu somente uma vez, então peguei a concentração que foi mostrada na solução. E, gente, é isso. Espero que vocês possam ter entendido. Desculpa se eu não fui muito clara. Para mim foi claríssima, Rúbia. Parabéns, viu? Fez bem devagarinho, né? Separando. Eu acho que fica até mais fácil de entender quando a gente separa o cátion do ânion, mostra a relação que tem entre o cátion e o sal. Beleza, Rúbia, parabéns, viu? Obrigada. Agora é o Diogo. Diogo Thomas. Que gato, meu Deus. Tá dando para ver a tela? Tá, meu bem. Tá. Bom dia, todo mundo. Meu nome é Diogo Thomas e vou explicar aqui a minha questão, que é sobre eletrólitos. A questão é para completar essa tabela, né, classificar cada uma das substâncias em eletrólitos fortes, fracos ou não eletrólito e mostrar a espécie que fica quando ela se dilui em solução aquosa. A professora já deu aí um exemplo, que foi o cromato de potássio, que é um eletrólito forte, e libera
íon de potássio e cromato. Então, vamos lá, ver cada uma das substâncias. Primeiro é o iodeto de sódio. Essa aí eu coloquei aqui, a equação de neutralização para obter ele. E aqui é a equação de ionização dele. Por ele ser um sal, ele é um eletrólito forte, né? A gente viu isso, que a maioria dos sais são eletrólitos fortes. E ele é um iodeto. Os iodetos, eles são solúveis em água, com exceção da prata, do mercúrio e do chumbo. Então, como ele é solúvel em água, ele se dilui totalmente na água e, por ser um eletrólito forte, ele libera os seus íons totalmente. Então, em solução aquosa, ele fica na forma de íons de sódio e íons de iodeto. O próximo é o carbonato de prata. Da mesma forma, o carbonato de prata é um sal, então é um eletrólito forte, só que ele é um carbonato. Os carbonatos, eles são pouco solúveis em água, ou seja, quando ele entra em contato com a água, ele vai diluir, mas muito pouco. A maior parte dele vai continuar na forma sólida. Então, em solução aquosa, ele vai se manter na forma sólida, só que como ele é um eletrólito forte, a parte que se dilui, ela ioniza. Então, ele também vai liberar os íons de prata e os íons de carbonato. O próximo é o etanol. O etanol é um álcool, né, da química orgânica, e ele não é eletrólito, ele não ioniza na água, mas ele se dilui nela. Aí eu fui atrás de saber um pouco mais sobre o etanol, e na química orgânica, ele pode agir tanto como ácido, libera o íon etóxido, tanto como base, libera o íon etiloxona. Daí eu fiquei em dúvida, tipo, se ele pode agir como os dois, por que que ele não se ioniza na água? E a resposta está aqui, que é a constante de ionização dele, é da ordem 10 a menos 16. Isso é um ácido muito fraco. Só para ter uma comparação, o produto iônico da água, ele é 10 a menos 14. Ou seja, em teoria, é mais fácil a água se auto-ionizar do que o etanol se ionizar na água. E por último, o ácido acético, ele é um ácido fraco, então ele não se ioniza completamente, mas ele se dilui na água, ele é solúvel. Então, na solução aquosa, ele se mantém na sua forma, em forma aquosa, libera os íons hidrônio, H3O+, e o íon acetato. E, por fim, a tabela, então, ficou dessa forma. Iodeto de sódio, eletrólito forte, carbonato de prata forte e pouco solúvel, etanol não é eletrólito, e o ácido acético é eletrólito fraco. Pronto. Arrasou, Diogo. Geralmente, o pessoal só quer saber a regra, né? Não é eletrólito, não libera íons, né? Mas você não disse apenas a regra, foi dizer por quê. Realmente, se a gente comparar os casos, né, do etanol com da água, dá uma função de 100, né? Diferença de 100 vezes, né? De 10 a menos 16 para 10 a menos 14. Então, é como se ele é tão fraco que a ionização da água acontece e a dele não. Como a água se ioniza, aí deixa ele mais fraco ainda porque desloca o equilíbrio. Então, ele não vai se ionizar mesmo. Diferente, por exemplo, dos sais pouco solúveis, como você colocou. Apesar de ser pouco solúvel, uma pequena fração solubiliza. Então, as três espécies, a espécie molecular e as espécies iônicas, estarão em solução. No caso do etanol, não, só a espécie molecular mesmo. Parabéns, viu? Obrigada por nos ajudar a aprender mais um pouquinho ainda. Liga aí a câmera para a Wanda, por favor, que ela não deu tempo dela fazer o print, não. Ajuda aí, Diogo. Luiz, meu filho, agora é você. Vamos lá. Vamos, querido. Consegue me ver? E o slide? Sim, meu bem. Então, gente, bom dia. Eu sou o Luiz. Vamos lá à questão. Na atmosfera, o óxido nítrico é um gás presente próximo de áreas em que ocorrem os processos de combustão. A reação que representa a formação do óxido nítrico a partir do N2 e do O2 temos aqui a equação. As constantes de equilíbrio Kp foram determinadas em duas temperaturas e são apresentadas na tabela. A gente tem a Kp para 25 graus Celsius e a Kp para 1727 graus Celsius. Como que eu resolvi essa questão?
A primeira coisa que a gente tem que avaliar aqui é a equação. Ela está totalmente balanceada, tá? O número de mols dos reagentes é igual ao número de mols dos produtos. Tá todo mundo no estado gasoso. Sabendo disso, eu posso usar uma relação seguinte. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos sim, meu bem. Bem, sabendo dessa relação, eu posso dizer que Kp é igual a Kc. Tá? Essa relação vai existir quando todos os produtos e todos os reagentes da reação forem gasosos. Tá? Então, Kp é igual a Kc. Sabendo disso, eu posso vir aqui na equação, avaliar o Kp. A gente percebe que o Kp a 25 graus Celsius está a 5 vezes 10 a menos 31. E o Kp a 1727 graus está 3,2 vezes 10 a menos 5. Ou seja, o que a gente pode inferir? Que, à medida que a temperatura aumentou, eu aumentei Kp. Sabendo que Kp é igual a Kc, eu posso dizer que, à medida que a temperatura aumentou, eu produzi mais óxido nítrico. Consequentemente, eu tive calor aqui na reação para poder produzir óxido nítrico. Então, a primeira assertiva aqui, a reação endotérmica, é verdadeira. Sabendo disso, a segunda, eu já meio que respondi também, a quantidade de NO formada é maior na temperatura de 25 graus Celsius do que na de 1727 graus Celsius? Não. A gente avaliando a Kp, a gente percebe que em 1727 graus Celsius, a Kp foi bem maior, então eu produzi muito mais óxido nítrico. Tá? Então, essa também está errada. A primeira está verdadeira, a segunda está falsa. Aí aqui eu tenho a reação, a primeira é a reação endotérmica, a relação na Kp-Kc, e aqui é como se eu tivesse calor demonstrando uma reação endotérmica e exotérmica. A endotérmica, né, eu tenho N2O2 mais calor produzindo óxido nítrico, e aqui absorvendo calor, e na exotérmica eu liberaria calor. O item 2, que eu já disse, que na temperatura de 1727 graus Celsius a gente produz mais NO. E o item 3. No item 3, a gente pode usar essa relação PV igual a nRT. E o que é que a gente pode inferir dessa fórmula? Que a pressão é inversamente proporcional ao volume. O que nessa equação não se aplica porque a gente tem uma equação gasosa e os números molares de um lado, os números molares dos reagentes é igual aos números molares dos produtos. Então, o aumento da pressão sobre o sistema desloca o equilíbrio no sentido de formação de NO. Essa também está falsa. Sabendo disso, a gente afirma que a resposta A é a única verdadeira, que a reação é endotérmica. É isso, gente. Obrigado. Parabéns, Luiz. Explicou bem demais, viu? Muito bem. Obrigado, professora. Excelente. Obrigado, gente. Eu que agradeço por ajudar a gente a aprender mais. Eu posso tirar uma dúvida? Pode, querida. Se a gente souber. Nesse caso, o do Kp, relação Kc, aí no Kp, se a reação fosse exotérmica, o Kp diminuiria ainda mais com o aumento da temperatura, né? Porque o que é o Kp? O K é a constante de equilíbrio, né? Sim. E a equação da constante é o quê? Os produtos sobre os reagentes. Como esse número cresceu, matematicamente, significa que o numerador cresceu. Então, quem produziu mais foi produtos. Se esse número matematicamente tivesse diminuído, significaria que o numerador tinha diminuído, porque é diretamente proporcional. Então, isso significaria que seria concentração maior de reagentes. Então, nesse caso, a reação favorecida seria a reação inversa. Se a direta é endotérmica, então a inversa seria exotérmica. É isso que você estava perguntando? Era em relação realmente à variação se mudaria se a reação fosse a exotérmica, se mudaria o Kp. Entendi, obrigada. Eu que agradeço. Rebeca acabou de chegar só para se apresentar, né, Rebeca? Rebeca veio só se apresentar, foi isso? Chegou bem na hora. Alguém avisou para ela: ei, mulher, tá chegando tua hora. Foi, vamos. Ou ela não veio? Quem veio foi a outra Rebeca.
Temos 2 Rebeca na sala. Ah, Rebeca, vamos sentir tua falta. Vem só prestigiar, né? Rebeca, não tira não, mulher, essa disciplina. Fica aí até o final. Por que, Rebeca, nos abandonaste? Pra que isso? Fica, Rebeca. Vamos fazer a hashtag Fica Rebeca, né? Brincadeira, viu, Rebeca? Você sabe das suas necessidades, das suas prioridades, viu? Fico feliz que pelo menos você tenha vindo aqui prestigiar, aprender um pouquinho antes de suprimir a disciplina, tá? E qualquer coisa, se você precisar que eu possa ajudar, conte comigo, viu? Então, gente, sendo assim, o que a gente tinha para apresentar hoje, né, todo mundo já se apresentou. Eu queria só fazer aqui um fechamento final. Na maioria dos casos, quando a gente propõe a apresentação, os alunos não gostam. E tem gente que acha até que é porque o professor está querendo enrolar. Então, por isso que eu tive que fazer a apresentação valendo ponto, para ser uma forma de avaliação, para ninguém achar que eu estou enrolando. Por que é necessário apresentar? Bem, vocês, ao longo da universidade, ao longo do curso de vocês não vão estar apenas se informando, né? Vocês vão estar se formando, então vocês vão ter que desenvolver várias habilidades e competências. Não apenas aprender as definições, os conceitos, os cálculos, mas desenvolver outras habilidades. Por exemplo, vocês, se forem bolsistas, vão ter que apresentar trabalho nos encontros universitários, mesmo que consigam passar o curso todinho sem ser bolsista, vão ter que apresentar uma monografia no final do curso. Quando estiverem no mercado de trabalho, vão ter que apresentar dados de relatórios para os patrões de vocês. Então, fazer uma apresentação aqui já desenvolver essa habilidade de comunicação de resultados, de produzir slides, que vocês estão excelentes, os slides estão muito bons. Vocês só precisam ficar mais atentos a pequenos detalhes. A linguagem que vocês estão usando. Vocês estão usando a linguagem da química, porque nós estamos falando de química, nós não estamos falando, por exemplo, de sociologia. Então, a gente tem que usar a linguagem adequada. Teve alguém que colocou o número de mols com N maiúsculo. N maiúsculo é normalidade, é concentração normal, aquela concentração que leva em consideração o número de equivalente gramas por volume. Então, eu não posso usar N maiúsculo para o número de mols. Eu estava falando de outra coisa. Do mesmo jeito, teve alguém que colocou massa molar com um M só maiúsculo. Um M só maiúsculo significa concentração molar, ou concentração em quantidade de matéria, não significa massa molar. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E uma outra coisa que eu notei em alguns slides, não sei se é porque vocês ainda não dominaram essa parte, mas de colocar os expoentes, por exemplo, as cargas dos íons, elas têm que estar sobrescritas, elas têm que estar como se fosse um expoente. Assim como também o subscrito, né, os índices têm que estar subscritos, não podem estar na mesma linha e no mesmo tamanho do texto geral. Mas, no geral, eu achei os slides de vocês maravilhosos, vocês se comunicam muito bem, vocês conseguem, é difícil digitar, né, Alexia? Mas, por exemplo, se fosse uma apresentação de uma monografia, a banca poderia tirar pontos de você por esse quesito. Então, ficar atento nessa situação. Eu achei que vocês são excelentes e eu queria sugerir a vocês, né, depois do que eu vi hoje, que vocês podem ajudar a nossa sociedade a melhorar, no sentido de que eu acho que vocês podem ser aquelas pessoas que produzem conteúdo científico para divulgar a ciência, seja no Instagram, seja no YouTube, resolvendo exercícios mesmo. Vocês se comunicam tão bem, explicam tão bem, resolvendo exercícios para ajudar quem vai fazer o Enem, trazendo explicação para algumas pessoas. A gente vive um momento no nosso país em que as trevas estão quase que tomando conta de tudo, as pessoas duvidando da ciência, as pessoas desacreditando de vacina. Vacina foi uma coisa que todo mundo tomou a vida toda, o pessoal toma vacina desde a hora que nasce, para catapora, para sarampo, para isso, para aquilo aí. Quando surge uma vacina dessa, todo mundo entrando numa onda de acreditar que a vacina tem um chip, que é o comunista que vai te
te vigiar. Pelo amor de Deus, então nós estamos precisando muito falar de ciência. E vocês têm uma linguagem acessível para as pessoas da idade de vocês e para outras pessoas já mais velhas do que vocês, mas que não tiveram o mesmo acesso que vocês têm ao ensino, porque vocês têm uma linguagem fácil, tranquila, vocês se comunicam muito bem. Eu fiquei realmente encantada com todas as apresentações e eu acho que vocês poderiam contribuir nesse momento da nossa sociedade produzindo material para divulgação científica, para ajudar a esclarecer e para ajudar quem ainda está na luta que vocês já tiveram, que é, por exemplo, fazer o Enem e entrar na universidade. Então, é uma sugestão para vocês e parabenizar a todos, viu? Eu vou sair daqui hoje imensamente feliz por essa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei bastante, aprendi muito com vocês, né? E agradeço mesmo pelo empenho de todos e parabenizo, viu? Sexta-feira que vem a gente se encontra de novo. Tá certo? Oi, meu amor. Eu posso fazer um comentário? Pode, querida. Mais um, né? Não, eu só... falo bastante, desculpa. Não tem problema não, querida. É só para agradecer, porque, assim, a aula de hoje foi muito boa, foi uma energia muito boa que a senhora traz pra gente, sabe? Muita espontaneidade, porque muitas aulas a gente fica calado e tudo, e aqui a gente já fala até demais, entendeu? Muitas das vezes eu nem participo e tudo, porque às vezes eu nem estou muito motivada a estar na aula mesmo, sabe? E aí, quando eu venho, eu presto atenção na aula toda sua, porque isso é muito raro, que eu tenho muito problema de concentração. E aí, me motiva muito a permanecer no EAD e tal, assim, de estar concentrado no EAD, porque é muito difícil prestar atenção. Então, muito obrigada por ser essa professora que motiva a gente, que traz essa espontaneidade nas aulas, que é uma matéria que não é muito fácil e também não é muito, tipo, de as pessoas ficarem tão prestando atenção e tal, e querer, tá motivado assim, sabe? E você motiva muito a gente, e com toda a sua espontaneidade, e é isso, com toda a sua alegria na aula. Obrigada mesmo, viu? Alexia, eu que agradeço, né? A Alexia estava elogiando todo mundo, tinha que dar uma elogiada na professora também, né? Não, Alexia? Senão, claro, aquela babação de ovo, né, professora? Tem que ter. Isso, tem que ter, é de lei, né? Senão já viu, né? É de lei. Pode até ficar reprovada, né? Quando merece, a gente faz. É isso. Alexia, eu entendo o que você fala, agradeço as suas palavras, e eu sei que é difícil mesmo o EAD. Eu mesma, eu estou fazendo um curso que não tem nada a ver com química, né? Eu gosto de estudar outras áreas para ampliar minha mente. E tá com 6, é sempre uma vez por mês, está com 6 meses que é EAD. E às vezes eu fico, nossa, me dá vontade de dormir, eu perco mesmo, eu saio, assim, me desconecto, às vezes eu sei que é difícil, ainda mais na idade de vocês, né? Então eu agradeço esse seu feedback, eu fico feliz de eu estar conseguindo manter a atenção de vocês, pelo menos por um período relativamente longo. Eu sei que química não é a matéria preferida das pessoas, né? Então, fico feliz de ouvir isso de você e da participação de todos, né? De todos empenhados. Eu já fico confiando que serão excelentes profissionais da química farmacêutica e que eu já vou poder, né, quando chegar daqui a 20 anos, mais ou menos, que eu já vou estar gastando meu dia todinho só com remédio, né, porque a idade faz isso com a gente, eu já vou poder confiar nos remédios que vocês vão produzir. Obrigada, viu, gente? Bom fim de semana para todo mundo. Um beijo grande. Eu vou parar agora de gravar, tá certo? E aí depois eu vou colocar lá no YouTube essa aula para quem quiser rever, aprender mais um pouquinho.